Eu creio, como o pastor disse, nós entramos aqui hoje para a nossa vida ser tocada e nós nunca mais sermos os mesmos, não sairmos daqui da forma que entramos, mas diferente, de uma forma positiva, mais elevados, puxados para cima, esticados. Amém, irmãos? Na nossa vida espiritual, no sentido de sair do território, né, da comodidade da nossa vida. Às vezes nós entramos em um processo de dependência dos ministérios, dependência dos nossos líderes, dependência de um irmão ou outro. Às vezes existem contextos na nossa vida, na nossa trajetória, que nós nem percebemos que ao longo do tempo, na caminhada, nós ficamos dependentes de determinadas situações. Deixa eu dar um exemplo melhor. Às vezes nós começamos a caminhada e chegamos em um lugar confortável, onde temos a segurança de um bom líder, de um homem, de uma mulher de Deus que nos apoia, de um ministério onde, por exemplo, aqui, onde o ensino da palavra é rico. Eu digo aqui por causa do Ministério Verbo da Vida, onde o ensino da palavra é rico. Amém, irmãos? Onde os ministérios funcionam e às vezes nós ficamos confortáveis com aquela coisa do pedido da oração, do pedido do socorro. E veja bem, para quem estava aqui ontem, eu não vou contradizer aquilo que eu disse ontem, do fato de nós precisarmos de ajuda das pessoas, amém? Mas você lembra que eu disse para você que eu entendi um pouco daquilo que Deus estava ministrando no meu coração, até para eu passar hoje. Por quê? Porque passando daquela fase, para quem estava aqui ontem, nós precisamos compreender que um fator determinante do nosso crescimento e do nosso avanço, no propósito da nossa existência, no propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida, o fator determinante é a nossa posição com relação àquilo de Deus, aquilo que de Deus recebemos. Se não houver um posicionamento pessoal diante do conhecimento que recebemos, diante das direções e inspirações que nós temos recebido do Espírito Santo, se não houver um posicionamento pessoal, não vai haver mudança efetiva na nossa vida. Se nós ficarmos, existe um tempo onde nós podemos precisar da ajuda das outras pessoas, de outras pessoas, e isso é algo que Deus preparou para que nós tivéssemos esse socorro, como eu disse ontem. Não foi algo que pegou Deus de surpresa com o pecado. Deus nos planejou para realmente sermos essas peças que conectam umas com as outras e formam um todo. Isso é indispensável. Essa coisa do eu posso tudo sozinho é uma coisa contrária àquilo que Deus planejou para a nossa vida. Totalmente. Então, eu não estou contradizendo o que eu disse ontem. Mas com relação a essa fase de precisar de ajuda, e você pedir ajuda, e você ser ajudado, ela precisa ser conectada a uma posição pessoal diante das circunstâncias que se levantam, diante dos sentimentos que nos afligem, diante de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa jornada, seja no casamento, seja na família em geral, no ministério, no trabalho. Nós temos orientação bíblica para todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Todas as áreas o Senhor nos orienta pela palavra. E todas as vezes que o Senhor nos orienta pela palavra de Deus, todas as questões que nós encontramos na palavra, da forma que Deus quer, da proposta de vida que Deus nos fez, depois de nascermos de novo, nós percebemos que há o conselho de Deus, há a informação, né, através do conhecimento revelado pelo Espírito que Deus nos dá, mas junto com isso vem a necessidade de uma correspondência, não sei se é essa palavra exata, de nós correspondermos de forma ativa àquilo que Deus tem nos proposto. Então, todas as vezes que há uma proposta de Deus na palavra dele, para nós andarmos em santidade, para nós vivermos pela fé, para nós sermos perseverantes, sempre há a necessidade de nós correspondermos a isso. Então, eu sei que existem momentos na nossa vida de fragilidade, porque, como eu disse ontem também, nós vivemos através de processos. A evolução espiritual, emocional, ela se dá através de processos.
Então, são processos que vão se encaixando na nossa vida. E, para isso, nós precisamos sempre estar prontos para rápido respondermos às propostas que recebemos. Seja através da leitura da palavra, do estudo pessoal, como dos ministérios. E eu creio que hoje eu estou aqui porque eu faço parte desse processo nessa igreja. Eu não vim aqui nesse tempo de uma forma aleatória. Isso é tão fácil ver. Eu acho que se a pessoa não tem sensibilidade espiritual, pelo menos, eu faço como Jesus, né? Pelo fato do que está acontecendo hoje na vida de vocês. Eu estou aqui num processo de mudança. E Deus me mostrou esse processo há anos atrás. Amém, irmãos? Lá quando vocês estavam na Euclides da Cunha, Deus me mostrou esse processo, que vocês estariam em um lugar maior. Quando vocês foram para o Prado, eu estive lá, Deus me mostrou que ainda não era lá. Então eu creio que há essa conexão de fato. E eu não estou aqui, irmãos, como uma visitante. Ai, meu Deus, como eu vou dizer isso? Eu não estou aqui como uma visitante para apresentar algo novo para vocês, para pregar uma palavra que vai te dizer assim: nossa, Daniele é demais. Eu estou aqui como prata da casa. Pode ser? Como alguém que está aqui com vocês. Eu não estou no dia a dia com vocês, mas eu estou nesse dia hoje como essa pessoa. Então eu estou aqui como realmente uma dos líderes que eu sei que zelam e dão a vida por essa obra que diz respeito à obra de Deus na sua vida. Então eu estou aqui como essa guardiã e eu não vim trazer algo novo. Eu vim trazer algo que já está na palavra, que já é conhecimento nosso, mas com o vigor do Espírito, que renova as informações já obtidas, já conhecidas. Ele tem o dom, ele tem o poder, né? Ele carrega nele esse poder de renovação desse conhecimento, essa luz aumentada dentro de nós, amém? E o Senhor na verdade, eu não vou aqui fazer um papel de mestre muito hoje, mas eu vou estar ministrando aquilo que, num contexto geral, conforme o Espírito Santo colocou no meu coração, para nos despertar para isso, amém? Então você pode dizer assim: existem versículos que combinam mais com isso. Irmãos, eu sei, dá para achar. Eu tenho aqui o caçador de versículos. Então, se eu não coloquei, é porque não é assim que vai ser hoje. Ok? Amém, irmão? E o Senhor, eu peço para você, por gentileza, para abrir lá em Efésios, por favor. Efésios no capítulo 6, tão conhecido. Vai ter lá na sua Bíblia a armadura de Deus, no versículo 10. Amém? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Diz assim, posso ler? Amém, gente? Vou ler. Quanto ao mais, então o apóstolo Paulo, ele vem dando aqui algumas instruções, dando algumas instruções muito importantes. Depois você pode pegar o contexto aí, eu sei que você já deve conhecer, mas para a vossa meditação durante o resto do dia, amém? E aí ele vem falando, dando algumas instruções, e ele diz, quanto ao mais, ou seja, depois daquelas instruções que ele dá, é preciso um posicionamento pessoal. As instruções, claro que elas já são, a pessoa tem que reagir àquilo que foi instruída. Mas ele diz, e depois que você faz isso tudo, né, quanto ao mais, ou seja, depois que você atentar para a importância desses princípios praticados, amém? Porque o que a gente vai ler aqui agora é acompanhado de uma posição que eu preciso ter antes. Aí você depois vai estudar sobre isso. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, quanto ao mais, depois de você praticar esses princípios que eu estou ensinando, tomar essas atitudes que eu estou indicando a vocês que devem ser tomadas, você, quanto ao mais, é preciso que você se posicione. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos. Fortalecidos onde? No Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz sede fortalecidos, ele está dizendo para nós sermos revestidos com essa força, com esse poder. Só que ele coloca essa responsabilidade na minha mão e na tua mão.
Ele diz assim: depois que vocês observarem essas instruções, sejam fortalecidos. Não sei se você já acordou, mas eu vou repetir algumas vezes isso. Sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos. Então, depois que você se posiciona cercando a sua vida com a obediência daquilo que deve ser feito, você deve se fortalecer. Então é algo que agora eu já não dependo mais do outro. É algo que agora eu tomo atitude. Porque senão não é palavra, não é fé, né? Se for para ficar realmente sendo arrastado por alguém o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Amém, irmãos? Vocês percebem o equilíbrio? Percebe quem estava aqui ontem? Então, depois de ser ajudado, poucos acordaram, né? Depois de ser ajudado, depois de ser socorrido, eu vou prestar atenção se a minha vida está realmente posicionada naquilo que eu tenho recebido de instrução de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? De instrução de Deus, e aí eu me posiciono como? Me fortalecendo. Agora a responsabilidade é minha. Então eu preciso ser fortalecido na força do poder de Deus, no poder de Deus, no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua no versículo 11: revestivos de toda a armadura. É interessante que quando você vai ver o que significa essa palavrinha revestivos, ela dá aquele entendimento de vestir uma roupa. Mas veja bem, eu já vi um processo assim, de uma igreja levantar uma campanha, e as pessoas, todos os dias de manhã, elas vestiam uma roupa. Que elas diziam que era essa roupa de Efésios capítulo 6. Irmão, eu já fiz parte de uma igreja que cria assim. Amém? Jesus me libertou. Mas eu já acreditei. E era aquela roupa que você vestia. Mas não é algo natural, é algo espiritual. E de fato, nós já estamos vestidos com vestes de justiça. Isso aqui Paulo está tratando com um posicionamento de fé que eu e você devemos ter. É realmente receber a instrução, crer e agarrar aquilo. E quando eu agarro, automaticamente eu me posiciono em direção à prática daquilo que eu aprendi. Então ele diz, depois de você acertar tudo, ajustar os passos da sua vida, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder, se revista de toda a armadura. Ele diz, revestivos de toda a armadura. Diga comigo, toda. Mais uma vez, irmão, toda. Ele vai dar as instruções aqui do que é essa armadura, mas ele não diz para nós nos revestirmos de algumas delas, ele diz de toda. Então é necessário que nós tenhamos a consciência de que nós temos a condição espiritual de vestirmos-nos pela fé, no sentido de nos posicionar e manifestar cada item dessa armadura. E nós vamos perceber que essa armadura, essa roupa, essa couraça, não é essa armadura, ela é, na verdade, atitudes que nós desempenhamos, que nós temos por aquilo que nós recebemos de conhecimento e correspondemos através da nossa fé. Amém? E aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ficar firme contra as ciladas do diabo. E é interessante porque essa palavra aqui, ciladas do diabo, né, essa palavra ciladas, ela é metodeia, né, que são artifícios, truques. Eu sei que você é muito bem ensinado a respeito disso. Então, são artifícios, truques. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, então, depois de você praticar a palavra, depois de você observar aquilo que Deus diz, como você deve conduzir a sua vida, você agora se posiciona crendo que existe um poder disponível para você ser fortalecido. Mas é você que precisa tomar uma atitude. E aí ele diz, e fazendo isso, você fica firme contra os métodos de Satanás, do diabo. Você fica firme contra os truques, contra as armadilhas, contra as ciladas.
metodeia, não é um método que ele utiliza para nos enganar, para nos prender nos seus planos. Mas nós temos um Senhor que tem planos maiores do que os nossos próprios e do que qualquer plano do inimigo. Só que é preciso um posicionamento pessoal. Chega um momento, irmão, que nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, porque senão nós não avançamos. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar travado em um estado de inércia na vida. Eu tenho certeza. Amém, irmão? Ninguém acordou hoje de manhã dizendo, eu estou indo lá para o culto, mas eu quero viver desse jeito que eu estou, do jeito que eu estou, até Jesus voltar. Ninguém, todo mundo quer crescer. Se você já cresceu e evoluiu até aqui, você quer crescer e evoluir mais. Quantos querem isso? Aleluia, como o pastor disse aqui, a luz ela vai aumentando. E essa luz ela representa o conhecimento. Amém, irmãos? Lá, quando Jesus fala em Lucas, na parábola da semente, ele fala sobre a 30, 60 e 100 por 1. Ele está falando ali, eu sei que a gente prega isso a respeito de muitas coisas, mas ele está falando ali, é porque em Marcos, ele mescla ali em Marcos e Lucas, junto com a parábola da candeia, mas a parábola não foi separada, é a mesma ainda. Ali é por causa do título. Ele vai mesclando isso e ele diz que aquele coração que recebe a palavra, ou seja, que recebe as instruções de Deus da forma correta, ou seja, observando exatamente o que Paulo está falando aqui, depois de observar, agora se posicione. Aquele que recebe a palavra, a semente no seu coração, como uma boa terra, e essa palavra ela frutifica, ou seja, o conhecimento que ele recebeu é praticado, é exercitado, é compreendido e exercitado, ele recebe mais conhecimento. E aí ele recebe a 30, a 60 e a 100 por 1, no sentido de uma completude. Naquele grande dia nós seremos completos de conhecimento. Amém, gente? Então, se agora aquele que não pratica, que não compreende, não pratica, até o pouco que ele recebeu, o diabo rouba. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Quantas vezes já aconteceu na nossa vida e a gente vê na vida de outros, amém, irmãos? Mas aquele que realmente, ele se posiciona em agir, eu vou dizer até reagir. Em reagir a uma instrução recebida da parte de Deus, a uma mensagem, uma palavra recebida da parte de Deus, quando há uma compreensão e uma reação correspondente àquilo, ele está pronto para quando o próximo nível de conhecimento chegar, ele receber e compreender também. E assim ele vai crescendo, aumentando a 30, 60 e a 100 por 1 de conhecimento, de instrução. Da mesma forma que a luz vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Essa luz representa algumas coisas, mas eu não vou entrar nisso. Mas, de fato, o conhecimento está envolvido nessa iluminação, amém? E até ser dia perfeito. Então, diga comigo assim, eu preciso corresponder à proposta de Deus para o meu estilo de vida. Aleluia! O estilo de vida que Deus nos propôs. E ele diz, eu sei que isso aqui a gente ministra lá em Autoridade do Crente, mas eu quero que a nossa visão hoje realmente seja voltada para isso. E ele continua dizendo, bom, se ele diz que nós precisamos nos revestir dessa couraça, ou seja, nos posicionar, crendo que nós temos a condição de ser fortalecido em um poder sobrenatural, em algo que vai além das minhas forças e além das forças daqueles que podem me socorrer, quando chega o limite da nossa humanidade, linda e maravilhosa, porque Deus nos fez humanos, né? Deus não nos fez anjos, Deus nos fez homem, raça. Amém, gente? É maravilhoso ser humano. Amém? E quando nós chegamos nos limites de ser humano, é onde Deus, é onde a possibilidade de nós mostrarmos agora a nossa parte, o nosso lado divino.
Como? Crendo no poder de Deus que nos fortalece para nós irmos além daquilo que humanamente podemos. Daquilo que humanamente podemos ser, daquilo que humanamente podemos fazer. É nessa hora, amém, irmãos? Mas há uma responsabilidade nossa. E eu gosto de ficar bastante em uma passagem bíblica, até eu realmente perceber que aquele período ali, agora eu vou ter que esperar eu evoluir um pouco mais para poder receber alguma coisa mais, né, iluminação. E eu acho interessante que ele diz que é para nós resistirmos. Então, se é importante resistirmos, é porque realmente a cilada pode nos pegar. Então, há um ambiente onde nós, mesmo estando muito bem, fazendo tudo o que temos que fazer, nossa vida está caminhando, existe a possibilidade de nós realmente sermos pegos por uma cilada, se não estivermos firmes, revestidos com todas as instruções que a palavra de Deus nos indica. Amém, irmãos? E aí ele continua, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, você sabe que isso aqui não é contra pessoas, vamos simplificar, e sim contra os principados e potestades. Não é essa hierarquia de dominação espiritual maligna, principados e potestades, ela está remetendo a gente a hierarquias de comando. Amém? Amém, gente? Então, os principados são aqueles que têm o poder, que têm o domínio em uma certa esfera. E as potestades são aqueles que nos influenciam de forma errada. São os atuadores, os influenciadores desse sistema maligno, do mundo que jaz no maligno. Então, existe uma regra de vida, um estilo de vida e de pressão que está estabelecido por essas influências. E isso tudo tem comandos muito bem organizados. Então, ele diz, olha, se revista na força do poder de Deus. Depois que você cercou a sua vida com a prática e a atenção nas instruções de Deus, para que você simplesmente resista aos métodos, aos truques, às ciladas do diabo. Porque você precisa prestar atenção que a sua luta não é braçal, não é na força do seu braço. A sua luta não é contra pessoas, coisas naturais que se levantam. A nossa luta é contra realmente uma influências malignas que comandam esse sistema. Isso me lembra lá de Colossenses capítulo 1, versículo 13, não é que o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor, ele nos resgatou, não é? Deus nos tirou do império das trevas, ou seja, do domínio dessas potestades. Deus nos tirou do império das trevas, aquela trevas significa falta de visão espiritual, significa falta de compreensão espiritual, significa falta de entendimento das coisas espirituais, significa cegueira das coisas de Deus, das coisas do Espírito. Então ele nos tirou dessas trevas espirituais, dessa cegueira, e nos transportou. Jesus chama de reino de luz, não é? Aqui nós vemos o reino do Filho do seu amor. Então ele nos tirou dessas trevas e nos levou para um ambiente espiritual iluminado. De fato, ele é a luz do mundo e entrou no nosso espírito, iluminou o nosso coração. Por isso hoje nós somos a luz. Essa iluminação é a condição de percebermos as coisas espirituais, de discernirmos as coisas espirituais. E aí ele fala, não é contra as coisas naturais. O nosso posicionamento, ele é realmente contra as ciladas do diabo. Eu declaro sensibilidade no Espírito maior para a nossa vida nesse tempo. Aleluia. Deus não traz uma mensagem se Ele não está realmente pronto para nos levar a um nível novo. Amém? Poucos acreditaram nisso, mas os que acreditaram. Amém, irmãos? Então, cada dia que você entrar por essas portas, creia que Deus está a ti. Foi o 30 de conhecimento, você praticou, você compreendeu. Agora, sobre esse 30, Deus coloca 60. Porque você operou os 30, então agora você está pronto para receber, não mais o leite, mas um alimento mais sólido.
Aí ele acrescenta mais compreensão, mais conhecimento. Que Isaías 55 diz que são os manjares do Senhor. Paulo, o escritor aos Hebreus fala sobre leite, falando sobre conhecimento. Não é? Isaías fala que a palavra, o conhecimento, é manjar. Então, essa coisa do alimento, ela vai progredindo, assim como um bebê. Começa no seio da mãe, depois passa para um caldo mais forte, mais grosso, depois para o alimento um pouco mais sólido. Deus é perfeito. O crescimento do homem espiritual, da mesma forma. Amém? Aleluia. E ele diz, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Isso aqui não é onde Deus está, amém, irmãos? Vamos lá, 13. Portanto, tomai, mais uma vez a responsabilidade é de quem? Deus! A gente fica clamando. E ele disse, tudo eu já fiz, como a irmã ministrou aqui no louvor, já está tudo pronto. Está tudo pronto, foi consumado. A obra consumada de Cristo nos colocou em um ambiente onde nós recebemos tudo pela fé. Já está tudo pronto. Amém, irmãos? E mais uma vez ele diz, agora você também tem que ter atitude. Ele continua sempre informando isso. Tomai toda a armadura. De novo, toma a armadura, toma. Essa palavrinha aqui, tomai, ela nos dá o entendimento de erguer uma coisa, a fim de levar a usá-la. Ou seja, é um posicionamento que eu tomo. Tomai, eu coloco isso em prática. Tomai toda a armadura. Então eu não vou vestir uma roupinha. Entende, irmão? Eu não vou ficar esperando Deus me veste com a armadura. Não, ele diz, é uma coisa que você faz. Tomai toda a armadura, levanta isso na sua vida. Posiciona isso na sua vida, diz, é assim que ele diz que eu tenho poder para vencer no dia da tribulação, então eu ergo isso pela fé, então eu me visto, esse tomar é isso também, então não é você ficar só esperando acontecer algo, é realmente você se posicionar diante daquilo que Deus já disse que deve ser feito. Podemos continuar? Amém? Aleluia. Aí ele diz, continua, para que possais resistir no dia mau. E é interessante aqui, mais uma vez. E aí eu quero, para quem estava aqui ontem, como isso aqui é importante, olha só. Ele diz, para poder resistir no dia mau. Então existe o dia mau, existe a possibilidade de nós não resistirmos a esse dia. Mas isso não vai mudar quem nós somos para Deus, em Deus. Vou repetir. Isso não vai mudar, não vai nos desvalorizar diante de Deus. Infelizmente, às vezes, nos desvaloriza diante de homens. Aqui no Prates, Carlos Prates, não é assim. Aleluia. Então ele diz, olha, para você resistir. Então pode ser que haja um tempo, um momento que a gente não resista. E aí a gente grita, a gente pede ajuda. Sem condenação. E aí aquele que ajudar não vai se sentir melhor. Porque amanhã pode ser o dia dele. Porque para cair, basta estar em pé. Amém? Eu digo que às vezes a cilada está tão grande e o crente está tão desatento que até sentado ele cai. Não é verdade? Eu tenho um exemplo disso, quando em 2012 eu fiz escola de ministro lá no Rio, e era sábado, 3 horas da tarde, domingo, 10 da manhã. Então, pensa sábado, 3 horas da tarde. Você almoçou, né, depois de uma semana de trabalho, dando aula no Hamilton às vezes. E aí, você chega 3 horas da tarde com aquele arzinho condicionado, o Rio é quente. E a gente sentava, o sono vinha. E eu sentada uma vez, eu fui dormir e caí para frente. Eu só senti o braço do meu marido assim, pá, me jogando para trás. Minhas coisas voaram assim no chão. Então, se você estiver desatento, se você estiver dormindo, cochilando assim, ó, igual o pastor fala aqui de boca aberta, você pode cair até sentado. Mesmo sentado, você pode cair, mas ninguém vai cair aqui, amém?
E se cair? Aleluia! Não, nossa vida não é tropeça aqui, oi, cai acolá, não é. Amém? Não é, amém? Mas, irmãos, é preciso atenção, é preciso posicionamento. E nós estamos unidos em um corpo para ajudar aquele que precisa, ok? E não devemos constranger as pessoas que no caminho realmente precisaram. Porque, irmão, nós não fomos levantados para constranger. E quando nós constrangemos, nós nos posicionamos como se fôssemos melhores, invencíveis, imbatíveis. Não é? E às vezes até pegamos um versículo desse aqui, tiramos do contexto, para apresentar uma forma de vida para as pessoas que é impossível ela viver nesse plano. Amém? Por causa das aflições do nosso corpo, que ainda não está glorificado, por causa do governo desse mundo que é maligno. Aleluia. Isso não nos muda diante de Deus. Não nos muda. Não muda, não tira a nossa qualidade, o nosso valor. E ele diz para resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí diz assim, ó, viu, está dizendo que é para a gente vencer tudo. Não, ele disse, no dia mau, você atento para essas coisas e vivendo nessa fé, você vai vencer. Agora, esse vencer não significa que tudo vai acontecer da forma que você planejou. Ai, irmão, pouquíssimos amém, mas tudo bem. O Senhor vai nos libertar desse pensamento que a gente criou, de que eu tenho que vencer tudo na minha esfera daquilo que eu considero vitória. Porque a sabedoria de Deus é muito maior. Então, às vezes, eu penso que eu perdi e eu não perdi nada. Porque o que vai determinar se eu perdi ou se eu venci, na verdade, não é o resultado daquilo. Mas é a posição que eu tomei durante aquele processo. Aleluia. Mais receberam agora, amém, glória a Deus. Porque aí fica naquela região natural. E a gente entra no perigo do julgamento, do desempenho do próximo. Que na verdade aquele processo para a gente tinha que ser de um certo resultado. Porque eu estava crendo, eu estava declarando. E na verdade o planejamento de Deus, ele é mais profundo e ele é mais sábio do que o nosso. Então aquele processo precisava ser diferente para que a minha maturidade chegasse no ponto que Deus quer para o próximo passo. E talvez se fosse daquela forma que eu planejei, que representa a minha vitória, eu não amadurecesse da forma que Deus precisa que eu amadureça nesse tempo. E aí eu estou buscando algo que eu considero maior, que não chega, porque eu estou olhando para um processo que satisfaz as minhas próprias determinações. Quando na verdade eu entreguei a minha vida na mão de Deus, e eu confio que os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os meus pensamentos, para me dar uma esperança e um futuro, ou o fim que desejo. Amém? Aleluia. E aí, se posiciona nesse momento para que você possa vencer tudo. Então, depois de você vencer tudo, sempre lembre disso, não é vencer naquela proposta, nem sempre é, irmão. E aí, isso aqui está ligado a tudo que a gente leu antes. Na verdade, o vencer aqui não é as coisas ser realizadas da forma que nós pensamos, ou A ou B pensou. Mas, na verdade, é na postura que nós tivemos diante daquele processo. Aleluia. Tem um casal que eu admiro muito aqui na igreja de vocês, que é o pastor... Vocês são Anderson e Cíntia. Eu sei que ela é Cíntia. Eu fiquei assim só porque às vezes eu estou aqui pensando já no próximo passo. Amém? E que se eu não lembrar, eu digo, não lembro o seu nome. Porque eu digo, eu não lembro o nome, mas um rosto eu não esqueço. Pior foi Kátia, que eu durmo na casa dela e hoje ela foi me cumprimentar, visitante. Foi ali. Ih, pensei que você era visitante. Você está precisando de férias. Uns 3 diazinhos, né? Assim, para descansar. Amém. Amém. É um casal que eu admiro muito aqui no Verbo do Carlos Prates. Eu vou ficar falando toda hora isso, porque eu gostei, achei legal. Carlos Prates. E eu vou falar bem mineirinho, Prates. Porque para mim é Prates. Mas aí é Prates. E eu admiro muito porque eles tiveram uma perda que eu não consigo
administrar a dimensão do que é essa experiência. E alguns podem ter olhado para essa situação e dito que eles falharam na fé. Mas eu não olho assim, eu creio que é isso que Deus está tratando com a nossa vida hoje. Eu admiro demais porque o processo, a postura deles nesse processo revela o tamanho da fé dessas duas pessoas. Eu não sei se no contexto ou diante de todo o conhecimento que eles estavam na época inseridos, porque eu participei desse processo um pouco, cheguei na casa deles num churrasco lá, a gente estava com o Natan e Ana Gaia, vocês lembram? E nós fomos lá, e nessa época, eles estavam no processo de declarar a palavra, e na sequência, um pouco depois, eu soube do que aconteceu, e eu falei, meu pai, e eu fui interceder, porque eu pensei realmente que eles iam desistir. Mas eles compreenderam, talvez até sem compreender nesse contexto que eu estou colocando aqui, mas o que era realmente esse processo da vitória e de permanecer firme, inabalável e vencer tudo. A postura que eles tiveram diante dessa situação, eu digo para vocês, depois de terem vencido tudo, vocês permaneceram inabaláveis. Quando eu chego aqui e vejo ela ministrar, eu falo, pai, que exemplo, meu Deus. Aleluia. Em todo tempo a gente tem exemplos do nosso lado que às vezes nós não estamos considerando, porque estamos observando de uma forma muito natural, na esfera do nosso próprio entendimento. Amém, irmãos? Mas como eu disse, é uma estação que vocês estão entrando nova, e para novas estações, novas ferramentas. Não é? E essas ferramentas não são só dons espirituais. Eu estou comunicando dom com vocês. Amém? O dom que está sobre a minha vida está sendo comunicado aqui com vocês através da mensagem. Mas realmente são níveis maiores de compreensão do planejamento de Deus para a nossa vida. O Senhor tem tratado comigo, Daniele, não se permita entrar em um ambiente automático. Não perca a vida inspirada por causa do nível de conhecimento. O irmão Reagan nunca ensinou para nós isso. Ao contrário, ele sempre deixa muito claro nos seus livros a necessidade do conhecimento unido à inspiração do Espírito. Pastor Bud nunca ensinou para nós a ser automatizados. Nunca. Nunca. Eu estou no Verbo da Vida há 20 anos. Então, eu peguei muito as instruções do pastor Bud. E eu sei que ele não ensinou isso para nós. O conhecimento não pode nos engessar. Não pode nos tornar insensíveis uns para com os outros. Esse processo que está acontecendo aqui não é um processo de paredes. Essas reformas, elas estão junto dentro de algo espiritual. E sabia que tudo que se levanta aqui dentro são símbolos de paredes, divisórias, departamentos, seções. São símbolos. A gente sabe que o templo natural erguido aqui, que Deus instruiu, diz que o templo é espiritual. É um reflexo, é um tipo. Então, esse processo natural que você está vendo aqui, de organização, limpeza, sujeira, bate, quebra, todo mundo se movimentando, muito trabalho, a gente está envolvido lá também com esse processo, muito trabalho. Esse processo, ele não é natural, ele está refletindo simplesmente coisas espirituais que estão acontecendo na vida de vocês, como esse corpo local, aleluia. Um crescimento pessoal que está acontecendo, e tudo isso está refletindo numa necessidade de mudança. Não leva como algo natural. Faz o que é natural, faz o que é humano, que é a nossa parte para fazer, mas sempre considerando, isso aqui é só o reflexo de coisas espirituais que estão acontecendo na minha vida
pessoas que Deus vai trazer para esse lugar, minha família, pessoas que eu estou orando há anos, intercedendo. Deus está preparando o local, porque primeiro você alarga a estaca, depois Deus enche o espaço. O profeta disse para aquela mulher, para a viúva: traga vasilha, não poucas. Traga vasilhas, não poucas. Quantas palavras vocês já receberam? Os profetas gostam de pregar sobre isso, né? Tragam vasilha, não poucas. Se aquela mulher tivesse trazido mais encheria. Ou seja, você vai dando o espaço e ele vai preenchendo. Não é primeiro ele envia o preenche, porque não tem onde botar. Ele disse para os discípulos: vamos lá repartir os pães. Pegou lá pouquíssimos pães, eu já decidi falar assim para não errar. Os mestres me entenderam. Nunca sei qual o texto que diz 3, 4, 5, 6, 7 pãezinhos, peixinhos. Meu Deus. E ele pegou os cestos, 12. Diga comigo, 12. E ele pegou os cestos vazios. Então é preciso o espaço para que ele possa preencher. E esse é o passo da fé que nós damos, é o nosso posicionamento diante daquilo que ele diz. Amém, irmãos? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Depois de ter vencido tudo, não simplesmente do jeito que eu achava, mas compreendendo o que realmente é vencer, está relacionado à minha posição, à minha postura, à minha ação e reação diante daquilo que Deus me diz para ser feito. Forma de viver. E depois de ter vencido tudo, o que acontece comigo? Permaneço inabalável. Aleluia. Permaneço inabalável. Lá em 2ª carta aos Coríntios, a gente tem o texto de Paulo falando sobre o Espírito Santo. Ele diz que ele esteve em fraqueza pregando para os nossos irmãos lá em Corinto, e ele fala que ele não se preocupou, não se importou, não ostentou ter uma linguagem persuasiva de sabedoria, mas ele se posicionou naquela dependência de uma inspiração para poder pregar para eles, para poder ensiná-los. Ele preferiu ficar à disposição do Espírito para comunicar a vontade de Deus na vida deles. Aí ele falando sobre isso, ele começa a dizer, né, que a vida espiritual, aquilo que nós temos recebido do Espírito Santo, né, Deus nos deu o Espírito Santo para nos revelar. Né? Nesse contexto ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum. Tudo que Deus reservou para nós, tudo aquilo que Ele preparou para nós, isso não é num plano futuro apenas, começa a partir de agora, é hoje, não é? Ele deixou aqui a palavra e o Espírito para a gente começar a receber esses planos, receber as instruções do Espírito. Ele diz, então ninguém recebeu o entendimento, a compreensão daquilo que Deus preparou para vocês, para nós, para aqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Ele disse, mas o Espírito Santo, Ele nos tem revelado essas coisas. Então ninguém recebeu essas instruções, mas aqueles que amam a Deus têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem revelado essas instruções. Você já parou para pensar sobre isso? Aí ele diz, porque o Espírito de Deus, ele prescruta as profundezas de Deus. Ou seja, ele sonda, ele investiga, ele examina as profundezas de Deus. E ele diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito de Deus. Temos recebido o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. E ele diz que nós não somos como os homens naturais, que não discernem a vida espiritual, as coisas espirituais. Mas nós temos a mente de Cristo. O seu Espírito ligado à mente, que ele diz é isso. E ele fala, e esse Espírito que sonda o coração de Deus, que examina, investiga, estuda
o coração de Deus. Ele está morando dentro de mim, dentro de você. E Ele está morando dentro de mim, de você. Uma das suas funções é realmente revelar essa preparação de vida que Deus preparou, se prontificou a preparar para nós, de antemão. Então Ele está aqui dentro de nós para realmente elevar o nosso nível de vida a um estilo sobrenatural, ao cheiro da inspiração. Uma vida no Espírito inspirada, onde eu me posiciono crendo em tudo que Deus disse que eu preciso fazer e crendo que eu posso realizar essas coisas no poder dEle, para que eu possa vencer todas as etapas da minha vida, nessa vitória que agora nós entendemos. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável, ter o Espírito que me inspira. E ele fala, e esse Espírito sonda, o coração dele traz para nós. Uma vez Sâmia Rocha, quem conhece Sâmia? Ela deu um exemplo que aquilo entrou no meu coração, nunca mais eu vou esquecer. Ela disse que o Espírito Santo ele é como um pendrive. Quem já ouviu esse exemplo dela? Não? Ela deu lá na minha igreja, num culto que ela ministrou lá. E aquilo transformou a minha comunhão, o meu entendimento daquilo que o Espírito Santo podia fazer, me ensinar e me inspirar. Ela disse, o Espírito Santo ele é como um pendrive, não é? Ele vai lá, conecta em Deus, pega todas as informações do HD, depois ele vem, aquele pendrive vem e conecta em nós e despeja todas as informações. Da mesma forma, Ele está no nosso coração, no nosso espírito. Paulo, nesse texto, diz que o nosso espírito também conhece as nossas profundezas. Ele mesmo é. E aí, ao mesmo tempo, ela diz, Ele pega daqui das nossas informações espirituais, de novo, e leva para Deus e descarrega tudo lá. E Ele passa para Deus, e aí Deus descarrega aqui as instruções, Ele de novo vem no nosso HD. Eu peguei isso, irmão. Aleluia. Uma vida inspirada, uma vida posicionada, uma vida discernida. Diga, a responsabilidade desse estilo de vida é minha. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar o Ministério de Música, por favor. Pode ser aqui, por enquanto, o rapaz do teclado. Pode ser uma corda. Também. Não precisa de back agora, por enquanto. Vocês podem começar aí a dedilhar bem suave algo. Pode seguir o fluxo aí do coração de vocês. Aleluia. Chega um tempo na nossa vida, irmãos, que a maturidade vai chegando em um certo nível, né? Porque a gente está amadurecendo, ninguém aqui está pronto. Amém? Se Paulo não estava, né? Muito menos eu. Longe de mim pensar algo assim. Mas a gente vai desistindo daquela necessidade de obter retornos, sabe? Amém? Quantos ministros aqui estão me entendendo aqui? Porque fica essa coisa desse retorno foi crescendo e vai ficando uma coisa chata, uma disputa de poderes. E esse tempo Deus tem tratado tanto isso comigo, e no princípio eu fiquei assim, Senhor, eu tô tão errada, eu tô com a motivação errada. Por que eu não percebi? Porque o Senhor está tratando tanto isso comigo, até que o Senhor falou, não é só para você, mas é pela necessidade que o corpo tem de ouvir. Uns para cura, porque já pegou a doença, e outros para vacina. Amém. Então, no carrego todo não sou eu. E, irmão, a gente não vai ficar num território de emoção apenas. Porque Deus não nos chamou só para isso. É espírito, alma. Eu estou amando essa palavra, alma. Como nunca antes. Alma e corpo.
Vamos parar de dizer assim, isso aí é tua alma. Como se a alma fosse... Irmão, Deus salvou tudo, espírito, alma e corpo. Se a alma não fosse importante, Ele salvaria só o espírito. Amém? Ele podia ou não podia fazer um outro corpo lá pra gente, qualquer outra forma. Mas Ele disse, não, é esse corpo que será glorificado. Uma vez nascido, irmão, uma vez nascido, você é importante por completo. A gente fala separadamente para ensinar sobre espírito, alma e corpo, mas você não é um homem trino separado. Você é um ser humano, um único ser, espírito, alma e corpo. Tudo é um. Amém, irmãos? Então, a nossa alma, ela está no nosso espírito e ela pode viver nesse padrão elevado, sendo realmente inspirada pelo nosso espírito. Amém? Com as informações da palavra, mas inspirada pelo espírito. A informação vem, as ciladas chegam, mas a minha alma está preparada. Aleluia. Ela está preparada para viver de forma inspirada. E eu creio que nesse tempo Deus está levantando ministros sérios no Senhor, comprometidos com a inspiração. Nesse tempo Deus está preparando ministros comprometidos com a inspiração. Quantos ministros de Deus aqui nesse auditório? Levanta sua mão, irmão, você é um ministro de Deus. Aleluia, homens e mulheres inspirados, sensíveis ao Espírito Santo, posicionados em um comprometimento, onde não responsabiliza terceiros por aquilo que depende de mim, para que eu experimente na minha vida. Eu declaro pregações com profundidade de inspiração e direção do Espírito. Eu declaro nessa casa cultos transformadores, cultos reais, verdadeiros, transformadores, em nome de Jesus. Olá, você gostou dessa mensagem? Eu espero que você seja ricamente abençoado com ela. Eu sou Marcelo Carvalho e estou aqui com o objetivo de convidar você a nos conhecer pessoalmente. Eu sou pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Estamos localizados na Rua Herê 164, no Prado. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. E também às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mim vai ser um prazer imenso te dar um forte abraço. Eu espero por você lá na igreja.